A história que você vai ouvir agora começou com uma traição tão cruel, tão inesperada e tão profundamente dolorosa que poderia ter destruído completamente um jovem inocente. Mas o que quase ninguém percebe é que essa dor, essa injustiça e essa queda terrível estavam escondendo o maior propósito que Deus já escreveu para um homem. Esta é a história de José. E ela vai te mostrar que, às vezes, o pior dia da sua vida é exatamente o primeiro passo do plano que Deus tem para te levantar. José era apenas um adolescente quando tudo começou. Ele era jovem, puro, cheio de vida, com um coração bom e uma fé enorme. Mas havia algo nele que despertava inveja, algo que incomodava profundamente seus irmãos. José tinha sonhos que mostravam um futuro grandioso, onde ele seria alguém de destaque, alguém levantado por Deus. Sonhos que revelavam que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. E isso alimentou dentro deles algo mais perigoso que o ódio, a inveja silenciosa. Jacó, o pai deles, amava José de uma forma especial. Ele era o filho de sua velhice, o filho da mulher que Jacó mais amou. E como prova desse amor, Jacó deu a José uma túnica colorida, bela, rara, usada apenas por príncipes e pessoas importantes. Para José, era só um presente, mas para os irmãos, era uma provocação constante. A cada vez que José vestia aquela túnica, era como se a preferência do pai gritasse diante deles: José é mais especial do que vocês. E isso foi criando um abismo dentro daquela família. Mas nada abalava mais os irmãos do que os sonhos de José. Um dia, ele contou um deles. Vi em sonho que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe ficou de pé, enquanto os feixes de vocês se curvavam diante do meu. Os irmãos se entreolharam com ódio. Era demais. José não só era o preferido, agora ele dizia que teria autoridade sobre eles. Com o tempo, a inveja se transformou em ira. A ira se transformou em rancor. E o rancor se transformou em um desejo silencioso de ver José cair. Tudo mudou em um dia comum. Um dia aparentemente simples. Jacó pediu que José fosse ao campo ver se os irmãos estavam bem. José, inocente, foi. Caminhou horas, atravessou vales, sem imaginar que caminhava direto para o pior momento de sua vida. Quando os irmãos o viram vindo de longe, vestindo sua túnica colorida, algo escuro tomou o coração deles. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matá-lo, e aí veremos o que será dos seus sonhos. José chegou sorrindo, talvez até chamando por eles, mas em segundos tudo se tornou violência. Eles o agarraram, arrancaram a túnica com brutalidade e o arrastaram até uma cova profunda. A queda foi dura, a dor física enorme, mas a dor emocional foi ainda maior. Aqueles eram seus irmãos. Aqueles eram os homens que deveriam protegê-lo. Enquanto José implorava por misericórdia lá no fundo da cova, os irmãos se sentaram para comer como se nada tivesse acontecido. Ali, ignorando seus gritos. Ali, fingindo que a vida seguia. É impossível saber quantas lágrimas José derramou naquele buraco escuro. É impossível imaginar o que se passava em sua mente. Medo, rejeição, dor, solidão, injustiça. Ele gritou até sua voz falhar, mas ninguém respondeu. Mas algo inesperado aconteceu. Uma caravana de ismaelitas passava pelo caminho indo para o Egito. E então veio a decisão que mudaria tudo. Vamos vender José como escravo. José foi tirado da cova. Talvez ele tenha pensado que seria salvo. Talvez ele tenha acreditado que seus irmãos tinham se arrependido. Mas o que encontrou foi cordas amarrando seus pulsos. Encontrou um preço sendo negociado por sua vida. Encontrou olhares frios, distantes, decididos. E então, José foi vendido, carregado para longe,
sem direito a voltar, sem direito de escolher seu próprio destino. Aquele jovem que tinha sonhos grandiosos agora caminhava acorrentado, pisando na areia quente do deserto, sem saber se viveria para ver o próximo dia. Ele chegou ao Egito como um ninguém, apenas mais um escravo entre tantos. Mas havia algo em José que ninguém podia ver, algo que nem as correntes podiam impedir. Deus estava com ele. E onde Deus estava, tudo prosperava. Comprado por Potifar, um oficial importante, José começou a trabalhar como escravo. Mas sua dedicação, sua honestidade e sua capacidade impressionaram tanto que Potifar colocou José como responsável por toda a sua casa. Aquele menino traído estava subindo novamente. Mas o inimigo não desiste fácil de quem tem propósito. A esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou, foi fiel, mas ela o acusou injustamente. E José foi preso por um crime que não cometeu. De novo, humilhação. De novo, injustiça. De novo, queda. A prisão era fria, dura, cruel, mas ali também Deus estava com ele. José se destacou até dentro da prisão. Virou responsável pelos outros presos. E ali, no lugar que parecia ser o fim, Deus começou a abrir a porta do novo começo. José interpretou sonhos. Um desses sonhos chegou aos ouvidos de Faraó, que também tinha tido sonhos que ninguém conseguia explicar. José foi levado diante do homem e, com sabedoria divina, interpretou tudo com precisão. Faraó, impressionado, fez algo impensado. Tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito. O escravo ávido, de prisioneiro a segundo homem mais poderoso. O menino egípcio se tornou o homem mais importante da história do Egito. Tanto da forma que Egito estava esperto. Os irmãos de José foram até o Egito pedir. Eles mesmos reconheceram. José agora vive, vestido com roupas negras, falando outro língua, vivendo outro língua. Não sei nada. Só aqueles rostos, mesmo caminho ele poderia ter construído todos eles. Poderia ter se ligado, poderia ter deixado eles sofrerem, não ele sofrer. Mas José fez nada. Ele chorou. Porque no fundo, apesar da dor, ele nunca deixou de amar. No entanto, ele disse algo que ecoa até hoje. Vocês pensaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bem. A traição virou livramento, a cova virou caminho, a prisão virou processo, a dor virou propósito. E José? José virou a prova viva de que nada pode impedir o que Deus planeja. Essa história nos lembra de algo poderoso. Às vezes, Deus permite te levantar da prisão. Às vezes, Ele permite que pessoas te enxuguem para te tirar de um lugar onde você nunca teria coragem de sair. Às vezes, Ele permite que você pela dor, pela rejeição, pela injustiça, porque é exatamente isso que te coloca no caminho do destino que Ele preparou. A cova não foi o fim. Não foi de cova. Foi de você. A prisão não foi este. Foi para mim. José me perdoar e me preparar. Talvez hoje você não. Mas Deus está te respondendo. Vem e nos escrever. Seu final.